Bom dia, primeiro ano. Na verdade, acho que é boa tarde. Esse vídeo aqui tá saindo na parte da tarde. Eu peço desculpas para vocês. Eu tive um probleminha para gravar o vídeo e para hospedar ele na internet. A internet hoje não está muito boa aqui, tá? Eu prometo aí que eu vou me organizar melhor para que isso não aconteça, que tudo saia no horário certinho, tá? Então, para começar hoje, eu vou corrigir os exercícios que eu pedi na aula passada. Eu vou começar pela correção deles e depois nós vamos dar continuidade à nossa matéria sobre o Império Bizantino. Então, eu convido vocês para as nossas correções, abrir aí os cadernos, já que vocês têm feito os exercícios nele, e vamos corrigir então o exercício 4. O exercício 4, ele pede para a gente assinalar uma das alternativas, que seria a exceção, né? Então, sobre o domínio de Bizâncio e a sociedade construída entre a Europa Oriental e o Oriente Médio, que é o Império Bizantino, nós podemos assinalar todas as questões, exceto a letra B, que diz que o Império Bizantino surgiu a partir do Império Romano do Oriente e as características latinas desse início permaneceram intactas até o século XV, quando entrou em declínio. Certinho? Continuando então na questão 5, nós temos que assinalar a alternativa que corresponde ao que foi a revolta de Nica. E a alternativa certa na questão 5 é a letra A. Foi um movimento contra o imperador Justiniano provocado pelos seus inimigos políticos, os chamados aristocratas legitimistas. Certinho? A próxima questão é a questão 11. Ela está lá na página 17 da apostila. E na questão 11 nós temos que assinalar a alternativa correta com relação ao que foi o Corpus Juris Civilis, que é o corpo do direito civil, certinho? E dessas alternativas, a correta é a B. O Corpus Juris Civilis foi a base da jurisprudência latina. Seus princípios jurídicos influenciaram legislações europeias, sendo a base de vários códigos civis, inclusive no Brasil. Agora que nós já fizemos a correção desses exercícios, nós vamos passar para a matéria. Vamos continuar. Então, o nosso título hoje é Idade Média, o Império Bizantino, parte 2. Estamos na aula 32. Então, vamos lá. Vamos falar aí a partir da página 8 da nossa apostila. Vocês estão aí com a apostila virtual, certo? Conseguiram aí baixar lá no site da Senec Digital. Portanto, então, vamos aos cadernos para fazerem as devidas anotações. Hoje nós vamos falar sobre algumas características, começando pela economia bizantina, que é extremamente diversificada e de característica urbana. Por quê, né? Eles têm o comércio extremamente forte no Império Bizantino, justamente pela posição geográfica na qual a cidade de Constantinopla e o Império, de uma maneira geral, estão situados, né? Então, existe aí uma economia muito forte no Império Bizantino por essas razões. A agricultura, ela tem um caráter de latifúndio, que são as grandes fazendas, né? Grandes porções de terra. Mas no caso do Império Bizantino, como nós temos aí o Império ligado à Igreja Católica, né? Eles assumiram a religião católica, a gente viu isso na outra aula. A grande quantidade de terras está nas mãos da igreja, né? Então, esse latifúndio, ele conta aí com a administração da igreja. Uma outra característica interessante dentro do latifúndio é que os servos, eles são proibidos de saírem desses latifúndios, né? Por quê, pessoal?
para não ter uma concentração dessa mão de obra em determinados territórios e em outros faltar essa mão de obra, já que a mão de obra dentro do Império Bizantino, ela não é escrava, ela é campesina, ela é do campo, então eles não trabalham com mão de obra para agricultura de caráter escravista. Eles acreditam na questão e trabalham com a questão dos servos, da servidão, sendo que nesse período, nesse pedaço do Império Romano, antigo Império Romano do Oriente, eles trabalham com a proibição dos servos de saírem desses latifúndios. Nós veremos, quando entrarmos no Império Romano do Ocidente, no período feudal, os feudos, que terão características parecidas, mas onde os servos tinham a liberdade de saírem, não saíam por outras razões. Nós veremos essas razões. Certinho? Religião, pessoal. A religião, ela tem um caráter bem diferenciado no Império Bizantino. O imperador tem uma influência muito grande com relação à religião. E o imperador tem um caráter de gerência da religião. Por quê, pessoal? Esse imperador, ele vai não só interferir nos assuntos internos da igreja, mas também na administração. Veja bem, esse imperador, ele administra os bens da igreja. A essa relação de administração e de influência, seria mesmo um caráter de gerência que esse imperador tem. Nós damos o nome de cesaropapismo. Então, seria aí César com relação à questão da política e da administração do Estado, e papismo relacionado aí à palavra papa, né, que seria o grande cabeça, o grande influenciador e gerente da igreja. Então, essas duas características estão reunidas na figura do imperador, né? O imperador, ele administra não só o poder político do Estado, mas o poder religioso também. Próxima característica que eu vou pôr aqui para vocês, eu vou colocar tudo, que aí a gente vai falando aos pouquinhos, tá? Nós temos a filosofia. A filosofia, dentro do Império Bizantino, ela tem uma herança grega muito forte. Essa herança grega muito forte é a questão do discurso, ou seja, das discussões, né? Na Grécia Antiga, eles têm esse debate muito forte acerca de vários temas, mas aqui no Império Bizantino a gente vai ter a discussão voltada para a questão religiosa, né? Os debates vão estar sempre para esse lado das discussões religiosas. E dentro disso nós temos o famoso movimento iconoclasta. Esse movimento iconoclasta vai ser o maior debate dentro da filosofia religiosa do Império Bizantino. Por quê? Porque nós vamos ter um momento na história onde o Papa Leão III vai proibir o culto das imagens. Então, aquela questão de figuras religiosas não vão ser admitidas dentro das igrejas. Isso, é claro, vai gerar diversos protestos dentre a população, que já fazia uso, né, de imagens sagradas, tanto desenhos, pinturas, mosaicos, quanto as estátuas mesmo. Mas essa proibição vai ser mantida pelo Papa Leão III. Por que essa proibição vai ser mantida por ele, mesmo frente aos protestos? Porque existia um objetivo por trás dessa proibição. O Papa queria limitar tanto o poder quanto o prestígio que estava nascendo das instituições religiosas que produziam e comercializavam esses ícones religiosos, né? Então, essas instituições religiosas estavam ganhando mais poder e mais dinheiro, logicamente, do que a própria Igreja Católica, né?
e isso vai gerar aí essa proibição e essa manutenção. Com o passar do tempo, nós teremos aí uma leve discrepância de crenças cristãs entre o Império de Bizâncio e entre a Europa Ocidental, né, que seria o restante do Império Romano, chamado de Império Romano do Ocidente. Essas divergências religiosas, né, essas discrepâncias de crença, vão dividir essa igreja. E nós chamamos essa divisão de cisma do Oriente. Então, nós vamos ter aí a recusa do imperador e dos patriarcas, que seriam os bispos, né, do Império Bizantino. Eles vão ter aí a negação de tudo que vinha da igreja do Papa, da igreja católica. Né? Então, o Império Bizantino não queria, nem o imperador, nem os patriarcas, que seriam os antigos bispos, não queriam seguir as orientações do Papa. Então, o que acontece? Há o rompimento. Nós teremos o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que é aquela que vê no Papa o chefe da igreja, e nós vamos ter agora o nascimento, então, no Império Bizantino, da Igreja Cristã Ortodoxa, que é aquela que até hoje não segue e não vê o Papa como chefe da igreja. Eles terão como chefes patriarcas, ou seja, os mais antigos homens dentro da fé cristã, nesses países que seguem a igreja ortodoxa, é que vão fazer o papel de chefe. Então, tem vários chefes, né? Os mais antigos vão sendo chefes da igreja. Nós temos aí vários exemplos de países que hoje seguem, né? A Europa Oriental, como um todo, é cristão ortodoxo. Nós temos, por exemplo, dois exemplos bacanas, são a Rússia e a Grécia, que são oriundas da igreja cristã ortodoxa, né? Elas não seguem as orientações do Vaticano. Elas seguem orientações próprias dos seus respectivos patriarcas, né? Nós teremos, então, essa divisão da Igreja Católica, e o Império Bizantino vai seguir sendo cristão ortodoxo, enquanto o restante da Europa, a Europa dita ocidental, da Alemanha em direção a Portugal, né, a Península Ibérica, serão cristãos apostólicos romanos, que é onde vai se desenvolver o feudalismo. E o Império Bizantino vai seguir aí por mais 400 anos, vamos arredondar aí, né, 4 séculos, até a chegada do Império Turco-Otomano, que vai invadir, vai fazer um cerco à cidade de Constantinopla e vai invadir a cidade, colocando fim ao Império Romano do Oriente, ao Império Bizantino. Tanto é que esse é o marco do fim da Idade Média. A Idade Média chegou ao fim com a queda da cidade de Constantinopla. Mas enquanto o Império Bizantino segue aí esses 400 anos, nós vamos ter, por outro lado, lá no Império Romano do Ocidente, o restante da Europa, o desenvolvimento do feudalismo que a gente viu na aula passada, a alta e a baixa Idade Média, fato para outras aulas. Certinho? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, acerca desse conteúdo, por favor, entre em contato aqui comigo, pode ser no comentário do post ou pode ser por mensagem via Senec Digital. Vocês devem anexar os deveres aqui também, nesse post, não esqueçam. A nossa próxima aula é quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Até a próxima aula e tchau, tchau!